Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos aqui no Célula Online e hoje nós vamos ver o estudo número 7 de Coração Ardente, né? Que é a série que nós estamos desenvolvendo. E o nosso tema é intenções ou desejos. Esse é o nosso tema de hoje. E eu vou começar lendo a passagem de Romanos 12, 2, é bastante conhecida. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, ou seja, conformação, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mudança para experimentar. Essa é a equação normal na vida cristã. Vamos introduzir o assunto e aí vamos, como de costume, levantar alguns pontos. O que é o mundanismo? Essa expressão que a gente usa. É quando o espírito do mundo prevalece em áreas do meu coração. Aqui fala de caráter, de estilo, perfil, da minha natureza. Isso está ligado na área do coração e a gente aponta para a alma. E quando essas áreas sofrem esse tipo de influência do espírito do mundo, mexendo, né, com motivações, valores, padrões de ação e reação, ao ambiente, à cultura, aí a gente caracteriza esse tipo de cristão que tem essa influência como um cristão imaturo ou carnal. Paulo usa esse tipo de expressão. E aqui, na nossa apostila, nós citamos várias passagens corroborando esse tipo de análise. Ok? Não vou citar. Essa expressão conformado, você pode estar consciente ou não dessa influência do padrão do mundo, do padrão da cultura do mundo na minha vida. Ok? Às vezes eu não percebo e às vezes eu tenho consciência disso, o que é mais grave ainda. Agora, eu preciso estabelecer critérios para avaliar essa influência, não é? E isso mostra que falta revelação na minha vida, a minha formação cristã não é sólida, não é consistente, falta discipulado na minha vida, falta atitude na minha vida. Por isso que eu ando conformado com o mundo, com o padrão do mundo. Então está faltando algo na minha vida. E a nossa formação, ela é sobre a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então, está faltando Bíblia na minha vida, falando assim de uma maneira bem simples e direta. Deus inspirou a Bíblia. O Espírito Santo inspirou a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. E a Bíblia aponta para Jesus Cristo, que é a verdade. Então, a questão básica para nós é separar, discernir aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. Porque essas coisas acabam interagindo. E a alma, no seu estado ainda insubmisso, vamos dizer assim, à vontade perfeita de Deus, ela interfere nas questões do espírito. E isso acaba atrapalhando o meu crescimento e a minha edificação, a minha maturidade. Porque o propósito do Espírito Santo no processo da santificação é fazer com que essas transformações que vão acontecendo na minha vida me levem para a semelhança de Cristo, para que eu tenha a mesma mentalidade de Cristo. O objetivo, o foco, o alvo é esse na vida do discípulo. E nós já estudamos isso em outras
em outras vezes, que a carne, ela se alimenta do meu egoísmo, do meu egolatrismo, do meu egocentrismo, porque o meu foco, a minha visão é para dentro de mim mesmo, para os meus interesses. E isso tem uma tendência de rebelião contra o governo, a liderança do Espírito Santo na minha vida. E aí se estabelece um conflito, ok? E isso é muito sério na nossa vida e a gente às vezes não presta atenção. A gente só lembra de Deus quando a gente vai para um serviço religioso. Aí parece que a gente veste aquela roupa de piedade, não é? E a gente se lembra que Deus existe, não é? Aí a gente muda até o padrão de comportamento. Mas mesmo quando eu vou para algum serviço religioso, eu ainda vou meio bloqueado. Essa dissonância entre a minha condição normal de vida e quando eu estou presente no culto, ou na celebração, ou em algum serviço religioso. Parece que eu estou presente, mas o meu coração não está totalmente presente. Há uma dissintonia nessa atitude. É disso que eu estou falando. Quando eu tenho uma viva, pessoal, experimental, comunhão íntima com Deus, eu levo isso para onde eu for. Para qualquer situação, para qualquer circunstância, esse fogo do Espírito Santo na minha vida está presente. Mas quando o fogo diminui, aí eu visto aquele padrão, aquele perfil religioso. Mas saiu do serviço religioso, eu volto para a minha condição carnal, sabe? Fica uma coisa um pouco incoerente na minha vida. E essa minha inquietude, essa agitação da minha alma, ela não me deixa fluir na presença de Deus, principalmente na celebração. Eu fico prestando atenção naquilo que é visível. Eu fico pensando naquilo que o horário, meus compromissos, aquele problema que eu tenho que resolver. Parece que eu não percebo a presença de Deus ali naquela reunião coletiva da família de Deus. E isso traz um distanciamento, um afastamento espiritual no meio da celebração ou de uma reunião da família de Deus. Eu às vezes nem me sinto à vontade, fico incomodado, fico inquieto, e isso mostra que tem uma agitação na alma e que ela não está descansada na presença de Deus. E aí o mover do Espírito fica meio que limitado, bloqueado pela condição do meu coração. A gente chama isso de bloqueio. E demônios especializados nessa área atuam sobre as pessoas da igreja para que elas permaneçam bloqueadas. Isso é muito importante, nós devemos orar muito nesse sentido, para que haja um ambiente de liberdade dentro da igreja no momento da nossa reunião. Ok? Fiz a introdução e agora vamos apontar alguns aspectos aqui que são importantes dentro dessa temática de intenções ou desejos. Qual o nível da minha consciência? A minha consciência, ela é sensível para esse tipo de questão que nós estamos levantando aqui? Ou para mim, não faz muita diferença, nem sabia que existia esse tipo de coisa. Enfim, eu estou meio alheio à problemática que nós estamos desenvolvendo aqui. Quando a minha consciência ela é sensível, ela é receptiva, o Espírito Santo não tem problema em trabalhar com a minha vida, com o meu coração. Mas se a minha consciência está um pouco fora de sintonia,
a minha sensibilidade está muito baixa, a minha percepção das coisas espirituais está muito baixa, aí é como aquela brasa que está quase se apagando. Precisa de fogo para poder reanimar e reavivar. E Deus trabalha sempre com a nossa consciência, no sentido de promover uma transformação dentro de mim, que a gente chama de referência interna, para que a qualidade do meu relacionamento com Deus seja a melhor possível. É sempre nesse sentido que o Espírito Santo vai trabalhar. Porque quando eu estou sensível, perceptivo, receptivo, fica fácil de Deus tocar a minha vida, transformar a minha vida e estabelecer um chamado, um ministério na minha vida. Por causa da condição, da qualidade da minha comunhão com Ele. Outro ponto importante para a gente continuar. Na minha condição natural, o molde errado, como eu falei da última vez, já está dentro de mim. Não precisa buscar uma influência lá fora. Dentro de mim vai brotar algo que não agrada a Deus. Foi o que aconteceu com Arão. A construção do bezerro não apareceu do nada. Tinha algo lá dentro dele. Foi só transbordar. E essa questão da carne, ela já está dentro de mim. Eu não preciso buscar em nenhum lugar. É só deixar acontecer e acontece. Por quê? Porque o Egito já está dentro de mim, mas eu tenho que tirar o Egito de dentro de mim. E quando nós sofremos pressão, estando nessa condição espiritual, a gente cede com muita facilidade. Então o processo da conformação, ele é muito rápido, acontece assim que você nem vê. Nós temos que tirar o Egito de dentro de nós para que Deus possa trabalhar na nossa vida. E quando o Egito permanece dentro de mim, as recorrências acontecem. Ou seja, procedimentos repetitivos, aquele círculo vicioso vai repetindo ao longo do tempo, porque tem algo que está lá dentro que precisa ser tirado para fora. É isso que a gente chama de tirar o Egito de dentro de nós. Outro ponto importante para nós aqui. Desejos e intenções não são a mesma coisa. Parece que mas não é. Intenções é mais aquilo que eu apresento para o público. E muitas vezes são desculpas, são justificativas, são coisas para aplacar a minha própria consciência. Mas desejo é algo mais profundo dentro do meu coração, da minha alma. E Deus olha para aquilo que é mais profundo, porque o que é mais profundo acaba influenciando as coisas mais visíveis. Ela vai acabar transbordando para fora. E eu preciso da luz do Espírito Santo no sentido de iluminar o meu coração para que esses desejos mais profundos percam a influência na minha vida cristã. É só assim que eu me conheço verdadeiramente, quando o Espírito Santo me ilumina, mostrando as áreas da minha vida, do meu coração, que precisam de mudança. Bom, o diabo não pode obrigar ninguém a fazer nada, mas ele pode seduzir e induzir comportamentos. Mas eu não sou seduzido por algo que eu não desejo. Então tem que ter uma concupiscência dentro de mim para que a isca, a atração, a sedução aconteça e eu ceda. É esse o processo que acontece o tempo todo. E esses desejos mais profundos, eu tenho que trazer isso diante de Deus, confessando essas inclinações, esses pecados, essas influências negativas e pedindo para que Deus transforme e mude essa condição do meu coração.
Primeiro o Espírito Santo me ilumina para que isso venha à tona, eu tome consciência e aí eu vou ao Senhor, confessando as minhas fraquezas. É nesse processo que eu sou transformado. E isso a gente chama de crucificar a carne, mortificar a carne. Ok? Como está lá em Gálatas 5:24. Não é algo que o Espírito Santo faz por mim, é algo que eu mesmo tomo a iniciativa. Aí a graça de Deus entra para me ajudar. Mas a atitude e a iniciativa são minhas, ok? Então, atitude minha e o processo de libertação são coisas que atuam, operam com sinergia, em sinergia, ok? Não tem nada automático no reino de Deus. Sempre a minha vontade, a minha atitude, a minha decisão, a minha escolha vai estar envolvida. Ok? Isso a gente tem que ter consciência disso para ter uma posição correta diante de Deus. Moisés foi a pessoa que mais teve influência do Egito, porque ele esteve no palácio, mas ele preferiu a comunhão íntima com Deus do que as coisas do palácio. Outro exemplo marcante na Bíblia é Daniel, lá na corte babilônica. Ele estava lá, mas o seu coração estava em Jerusalém, lá no Monte Sião. Então, percebam que são atitudes que fazem a diferença. Mas o povo parece que gostava do Egito, lembrava das coisas do Egito, queria voltar para o Egito. Não tinha referência dentro deles. Mas eles viram Deus operando milagres, sinais e prodígios. Mas o Egito ainda estava lá dentro. Outra coisa importante se nós formos muito liberais no nosso discipulado, na nossa pregação, no nosso ensino, na proclamação do Evangelho, a gente vai, em vez de confrontar essas coisas que são muito perigosas, a gente vai acomodar, a gente vai mascarar e a gente vai reforçar uma situação de incredulidade, de infantilidade espiritual. E isso não vai ajudar a pessoa, a ovelha, aquele que está precisando de ajuda. Porque não há confronto. Só o confronto da verdade pode trazer santificação na minha vida. Não tem outro caminho mais fácil. E a gente não pode se iludir como liderança, a gente não pode se iludir com a aparência de números, de sucesso e de oba-oba, de aplauso, de elogios, porque a verdade ela traz confronto e incomoda. Isso não é confortável, mas nós temos que tomar uma decisão diante de Deus. Agradar a Deus vem em primeiro lugar. É assim que nós vamos tirar o Egito de dentro de nós e crescermos nesse processo de maturidade e de serviço a Deus, mortificando as influências do mundo dentro de nós. E essas pessoas que são superficiais na sua vida cristã, basta uma crise, basta uma prova, elas voltam para o mundo ou caem espiritualmente. Não, essa referência interna ela tem que ser bem construída dentro de mim para que eu possa aguentar a temperatura, a pressão, a sedução do mundo na minha vida. É algo que é uma construção que tem que acontecer dentro de mim. Outra coisa importante quando a nossa vida de comunhão com Deus não tem raiz ou raízes, não tem profundidade, a nossa adoração é superficial, ela é momentânea, ela é superficial, ela é baseada em troca. Deus opera sinais e maravilhas e eu fico contente. Vem a provação, eu já quero mudar de posição. Isso cria essa coisa de alto e baixo na minha vida espiritual. Não deve ser assim. O coração ardente, outro ponto importante,
é quando o meu coração está alinhado com o céu. O meu coração tem fome e sede de Deus, e eu busco as coisas espirituais em primeiro lugar na minha vida. E eu não tenho medo da mudança, da transformação que Deus vai trazer na minha vida, porque eu amo o Senhor e eu desejo o Senhor bem presente na minha vida, no meu dia a dia. É uma escolha que eu faço e eu não retrocedo nessa busca. Moisés teve esse tipo de comportamento, mas o povo vacilou. Então aqui nós estamos só trazendo uma comparação. Moisés desejou conhecer Deus e ser transformado por Deus. E quando eu sou transformado pela comunhão íntima com Deus, então eu posso ser levantado como intercessor, como aquele que proclama o evangelho, como aquele que pode ser um vaso de honra, um instrumento de poder nas mãos de Deus. Isso é muito importante para que o meu serviço, o meu ministério seja útil nas mãos de Deus, promovendo os interesses do reino. Mas quando eu sou um crente carnal, eu estou dominado pelos meus sentidos. O que eu vejo, o que eu posso apalpar, aí a minha fé fica muito em cima do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu posso pôr a mão. Mas a condição espiritual, ela fica longe do meu coração. E eu tenho que buscar a presença de Deus em verdade e em espírito. Muito bem, eu só vou ler um versículo para a gente concluir. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, Paulo dizendo, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, ou melhor, desculpe, eu me confundi aqui nas minhas anotações. Vou de novo, Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua causa, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Perceba, o mundo fora de mim, fora da direção da minha vida, e o mundo já não me atrai, porque agora o Espírito Santo é quem conduz a minha vida. Vamos para a aplicação pessoal. Estou apaixonado por Deus ou apenas interessado em resolver problemas? Qual é o meu interesse? Da lista dos meus problemas, é bem provável que eu mesmo seja o maior deles. Preciso sensibilidade para perceber isso. Tudo começa com o coração, tudo passa pelo coração, e relacionamento é uma coisa do coração. Por isso que o coração é precioso para Deus, um coração quebrantado. Deus não despreza, ele valoriza. Aridez, escassez, não é falta de coisas tangíveis. É falta de sintonia, de sensibilidade, de percepção, de relacionamento com Deus. A minha fé não depende de coisas. A minha fé está em Deus e na sua palavra. E nessa condição, Deus pode me usar poderosamente na terra para a glória do seu nome. Agradeço aí pela tua conexão. Medite, reflita sobre essas coisas e Deus te abençoe e espero você na próxima semana.